Soteriologia, a doutrina da salvação. O que é salvação? Colossenses 1,13 diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Assim podemos dizer que salvação é o ato de Deus de livrar o ser humano da condenação do pecado, dada na queda do homem, como relata Gênesis 3, levando de volta para um relacionamento com Deus. Crente perde a salvação? Não. Hebreus 7,25 diz: Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. João 10, 27 e 28, Jesus diz que as ovelhas dele reconhecem sua voz e que ninguém pode arrancar essas ovelhas da mão dele. Efésios 2, 8 e 9 também diz que a salvação é um presente de Deus, é graça. A salvação não é conquista humana, é um presente dado por Deus ao homem quando ele ainda não tinha vida suficiente para escolhê-la. Como diz Efésios 2:1, Romanos 5:8, ou seja, o crente descansa na justiça de Cristo e não em sua própria força, por isso que ele não pode perder a salvação. O que é fé? Segundo Hebreus 11:1, fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Ou seja, confiança é a certeza de que Deus é realmente quem diz ser na Bíblia e que todas as suas promessas se cumprirão, seja sobre salvação em Cristo Jesus como uma verdade absoluta, seja sobre o futuro eterno com Ele. O que é arrependimento? A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança de direção, ou mudança na maneira de pensar com relação ao pecado. Salmo 32:5 fala nos seguintes termos: Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Romanos 12:2 fala sobre isso, 1 Coríntios 7:10. O que é conversão? Atos 3,19 diz que conversão é um ato de retorno do ser humano ao relacionamento com Deus, que foi abandonado ainda no Éden, quando o homem pecou. Como diz Isaías 55:7, a conversão é o abandono do caminho mau e a volta para Deus. O que é regeneração? 2 Coríntios 5,17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, a regeneração é o que podemos chamar de nascer de novo, como Jesus fala em João 3,3. Regeneração é uma obra de Deus. O que significa redenção? Efésios 4,30 diz: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Assim, redenção é o ato final de Deus que completará seu plano de salvação dos fiéis, ou seja, a redenção é a salvação consumada. Apesar de ser um ato, a salvação possui 3 etapas. Tem primeiro a salvação da condenação do pecado, que já aconteceu com a morte de Cristo na cruz, como diz Romanos 8:1. Segundo, salvação do poder do pecado, que está acontecendo agora, nesse exato momento, que é o processo de santificação, como diz Hebreus 10:14. E terceiro, salvação da presença do pecado, que acontecerá no último dia, na volta de Cristo, como diz o texto citado acima, Efésios 4:30, o que a gente chama de redenção. O que é propiciação e expiação? Propiciação é uma oferta que retira toda a ira de Deus. Por isso o apóstolo João, em 1 João 2, 1 e 2, e também em 1 João 4,10, vai dizer que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sacrifício dele é suficiente para aplacar toda a ira de Deus. E expiação é a purificação dos pecados dos homens como resultado da entrega voluntária de Cristo na cruz. Há um cancelamento dos pecados dos homens. João 1,29, por exemplo, quando João Batista vê Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse tirar o pecado é a expiação. O que é justificação? Segundo Romanos 3, 24 e 25, justificação é o ato de Deus de tornar o ser humano, que é pecador, justo diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus, ficando agora ele livre da condenação do pecado, como diz também Romanos 5:1. O que é santificação? Hebreus 10:14 diz: Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Podemos dizer que santificação é o processo por meio do qual Deus aperfeiçoa o caráter de seus filhos até que cheguem à estatura do caráter de Cristo, como diz Efésios 4:13. O que é glorificação? Segundo Romanos 8:30, a glorificação é o ato final de Deus que selará a salvação dos eleitos. Isso significa que os cristãos terão um caráter semelhante ao de Cristo,
Como também diz 1 João 3,2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Sobre os 5 pontos do calvinismo, defina. Os 5 pontos do calvinismo se referem a um processo de salvação entendido pelos calvinistas. Podemos falar em 5 pontos. Primeiro ponto, depravação total, que diz que todos os seres humanos estão em total ruína, mortos para Deus e para qualquer tipo de bondade que os conduza à salvação. A gente pode ver isso em Gênesis 6:5, Jeremias 17:9, Romanos 3, 10 a 18. Segundo ponto, eleição incondicional, que diz que, por estarem mortos em seus pecados, os homens não podem chegar até Deus. Por isso, Deus elegeu alguns para a salvação sem nenhum tipo de mérito humano, simplesmente por sua livre vontade. Podemos ver isso em Romanos 8, 29 e 30, Romanos 9, 11, Efésios 1, 4 a 6 e Efésios 1, 11 e 12. Terceiro ponto, expiação limitada ou particular, que diz que Jesus morreu apenas pelos eleitos e não por todos os homens, pois seria um sacrifício em vão morrer por alguém que não será salvo. Se Jesus sofreu e morreu por alguém que vai para o inferno, por que esse alguém pode não ser salvo e ser castigado novamente, visto que Jesus já sofreu seu castigo? Podemos ver isso em Mateus 1, 21, João 10, 11, João 17, 9, Atos 20, 28, Romanos 8, 32 e Efésios 5, 25. Quarto ponto, graça irresistível, que significa que aqueles que foram eleitos e por quem Jesus morreu não poderão resistir à graça salvadora, logo não poderão dizer não para Deus quanto ao chamado para a salvação. Podemos ver isso em João 6,37, João 6,44, João 10, 16. Quinto ponto, perseverança dos santos, que diz que os eleitos, por terem recebido a expiação e não poderem resistir à graça salvadora, perseverarão até o fim, sendo assim salvos no último dia. Podemos ver isso em João 10, 27 a 29, Romanos 8, 29 e 30 e Efésios 1, de 3 a 14. Em que sentido a perseverança de Armínio difere da perseverança de Calvino? Os arminianos acreditam que a salvação é sinérgica, ou seja, ela acontece por conta da ação de Deus e da escolha humana. Logo, essa perseverança na salvação se dá por meio de uma escolha constante do ser humano em ser salvo. Já os calvinistas acreditam que a salvação é uma obra monergista, ou seja, que vem somente da parte de Deus, sem participação humana. Assim, essa salvação nunca poderá ser perdida.